E aí galera, para o vídeo de hoje vamos falar sobre 10 feiticeiros praticando algum tipo de magia. Não é exatamente sobre feitos grandiosos, e sim momentos mais ou menos comuns, mostrando suas habilidades. E como a lista vai ficar grande, vou dividir em 2 ou mais vídeos. Se vocês quiserem ver essa galera realizando aqueles feitos enormes, enfrentando deuses, entidades, alcançando universos e tudo mais, é só comentar aqui embaixo para eu saber. Então vamos começar pelo ancião, no segundo capítulo de Colégio Estranho. Ali ele se apresentou e afirmou mais uma vez que foi o mestre do Doutor Estranho. E para começo de aula, temos que saber que a energia mágica reside em vários lugares. Dentro de nós, na terra, no ar e muito mais, incluindo artefatos como um relógio, cetro, orbe, espada e varinha mágica. Nessa aula em questão, ele queria que os alunos colocassem o Jin dentro da lâmpada de Kukulkan sem usar magia. Esse ser mágico é semelhante ao famoso gênio da lâmpada que conhecemos e pode realizar os desejos de quem o libertar. Doutor Estranho. No primeiro capítulo de Doutor Estranho de 2018, vimos o Steven lutando contra um deus ancião que queria dominar a Terra e matar todos os seres humanos, com o Mago Supremo mantido preso e a criatura tentando dizer que tudo que ele tinha era apenas uma lenda que fortalecia seu nome. O mago usou as chamas de Faltine para se libertar e incendiar a criatura. Pouco depois, usou o olho de Agamotto para ver a fenda na realidade e expulsar aqueles seres. Costurou com cordas mágicas e sempre pensando como um cirurgião que devia tratar de uma ferida. Ainda terminou dizendo que queria ver como o Homem de Ferro ia lidar com isso. Que todos os deuses e demônios ficassem cientes que esse é o seu mundo, lar e dimensão. Está protegida por aquele que é a magia encarnada, o Mago Supremo. Xamã. No primeiro capítulo de Tropa Alpha, podemos ver o homem muito fraco preparando um ritual. Pouco depois, partimos para o Michael na reserva indígena, trabalhando em seu consultório médico. Mas, de repente, recebeu um sinal mágico, alguma coisa perigosa a caminho, e por isso entrou em contato com seu avô, já falecido, para mais informações. Tundra, o Homem-Fera da Terra, foi ressuscitado, e os membros da tropa foram se aproximando para derrotar. De acordo com a Pássaro da Neve, ele devia ser derrotado dentro de 20 minutos ou teria seu poder total. De acordo com o Xamã, naquele momento apenas as forças da natureza seriam efetivas e por isso lançou um feitiço causando uma forte chuva sobre a criatura. O problema é que Tundra já tinha derrotado deuses, era muito forte e estava se recompondo. O ar não tinha água suficiente para conjurar outra chuva forte, mas quem apareceu de repente foi a Merrina, viajando em uma tromba d'água, o suficiente para um segundo encantamento que foi efetivo contra a criatura. Talismã. No capítulo 24 da mesma HQ, Talismã envia um chamado místico para vários heróis, incluindo seu pai Xamã, que foi muito importante para a missão. Essa galera tinha que viajar para outra dimensão, enfrentar deuses, encontrar a alma do Walter e voltar antes que seu corpo transformado em estátua se quebrasse. Nesse capítulo, ficamos sabendo pelo próprio Michael que o poder da sua filha é ainda maior que o dele, e nessa fase ela ainda nem sabia usar magia direito, por isso achei interessante. O chamado foi muito certeiro naqueles heróis que estavam muito longe. No fim da história, a Pássaro da Neve derrotou o Somon, a mais antiga e poderosa besta daquela dimensão, para se vingar pelos danos que ele causou às antigas divindades, e a alma do Walter teve que ser colocada dentro da armadura do boxe porque seu corpo se despedaçou. O Wicano. No capítulo 11 de Jovens Vingadores de 2013, Loki sofria por ser um feiticeiro e ter o corpo de uma criança, e por isso a ideia foi o Wicano preparar um ritual e dar a ele um corpo de jovem adulto. A intenção principal seria torná-lo forte de novo, porque Loki desmaiava até tentando realizar feitiços de teletransporte.
No fim das contas, deu tudo certo, mas naquele momento os poderes do pequeno deus não voltaram, e como tinham que salvar o Ted, que ficou em outra dimensão, como refém do Parasita e outra versão dos Jovens Vingadores, o jeito foi orientar o Billy a entrar naquele modo demiurgo. Ao menos por um tempo, porque a magia do feiticeiro nessa forma base também estava enfraquecida. E parando para pensar, por isso que mesmo com 2 deuses na equipe, foi tão difícil lidar com um parasita chamado Mãe. Dormammu, no segundo capítulo de Defensores, de 2005, Hulk já começou preso em uma esfera criada pelo Dormammu e o Doutor Estranho, muito calmo, dizia que tentava lembrar o feitiço, que se falado de trás para frente, seria capaz de tirar o Vingador dali. O problema é que ele tinha esquecido e não conseguia lembrar de jeito nenhum. Pouco depois, o Mar apareceu tomando banho e conversando com Dormammu ao mesmo tempo. Diferente dos outros que o temem, ela não tá nem aí e os dois discutem com frequência. Mas o mais impressionante nisso foi o fato de finalmente unirem sua magia e para mostrar que estava ainda mais formidável, Dormammu abriu os braços e com apenas um movimento lançou todo mundo longe, incluindo o Mago Supremo. Depois virou as costas e transformou o Hulk em cristal. Esse quadrinho mostrou que o poder fundido dos irmãos é suficiente para dominar o multiverso. Fada. Em Trilha do X, o professor acordou de madrugada depois de um pesadelo e entrou em contato com o Noturno para desejar boa sorte na missão. Além dele, mais 2 mutantes que podem se teletransportar foram ajudar. No caso, a Blink e a Fada por meio de magia. Chegando lá, descobriram que tinha dedo da Orquídea e guardavam imagens de momentos históricos dos mutantes mais famosos. Quando os jovens se aproximaram, a Fada usou o pó alucinógeno para fazer a galera viajar e falar que era tudo luz, amor e anjos. No fim das contas, a heroína decidiu fazer uma coisa bem sinistra para deixar aqueles homens com um pouco de culpa. Se aproximou de um que estava armado até que ele atirou e a explodiu. Enquanto o Noturno ficou desesperado, os mais jovens acharam o máximo porque sabiam que ela ia voltar com os protocolos de ressurreição. E para terminar, temos a Hela. O poder da deusa da morte é realmente assustador. Consegue matar alguém simplesmente olhando, ou fazendo exatamente o contrário, devolvendo a força vital para evitar a morte. Inclusive, é uma mestra se tratando de artefatos e projeção de energia. Hela é tão poderosa que já lançou feitiços em uma dimensão e surtiu efeito na outra. Mas para hoje queria mencionar o capítulo 188 de Thor, de 1966. As lembranças mostraram que há muito tempo Odin entrou no seu sono real, e a deusa disse que com o Supremo Protetor da Vida adormecido, seria seu momento de arrebatar todos os seres vivos para o seu reino. De repente, quem apareceu foi o Balder, mas com um simples encantamento, a deusa foi drenando a vida do filho de Odin, que não teve nem como se defender. Depois, o plano foi escravizar a alma do pai de todos, que resistiu e ela só conseguiu metade, a que chamou de infinito e a escravizou para colocar seus planos em prática. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Lembrando que essa é apenas a primeira parte, teremos outras. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!